Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16 nos diz assim a palavra do Senhor: toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Queria que a igreja lesse comigo de novo, capítulo 3, versículo 16. Pode ler com todo o fôlego que você tiver no pulmão. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja o nome da sua igreja, pode estar sentado. Aleluia. Glórias a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, aleluia. Glória a Deus. Você mora num país, vou dar um exemplo, um país que naquele país só existe arroz, não existe feijão. E você vai para um país fazer uma visita onde não existe arroz, só existe feijão. Para você vai ser estranho? Muito estranho. Não é isso? Para você vai ser diferente. Acredito que a princípio você terá até uma aversão do feijão. Hoje nós vivemos um momento em que há uma extinção quase uma extinção da palavra de Deus dentro das organizações eclesiásticas chamadas igreja. E neste lugar nós temos o compromisso de pregar a palavra de Deus. Então, por conta de pregar a palavra de Deus, nós temos confrontado muitos erros teológicos que têm acontecido dentro de igrejas evangélicas. E com isso muitas pessoas têm se levantado contra as nossas vidas, têm se levantado contra o ministério de Deus. Mas eu vou continuar pregando a palavra de Deus. E você vai continuar ouvindo a palavra de Deus. Então, para muitas pessoas é heresia. Para muitas pessoas é uma igreja do anticristo. Mas acredite, o anticristo nunca vai mandar você ler Bíblia, nem vai mandar você ter uma vida de oração, e nem vai mandar você anular o pecado da sua vida. Mas as organizações eclesiásticas de hoje, de muitos lugares, denominadas igrejas, são lugares que estão extinguindo a palavra de Deus exatamente para que o povo dentro da igreja continue vivendo uma vida mundana. Porque quanto mais cheia a igreja, mais lucro ela vai dar. Quanto mais cheia a igreja, mais a cantina vai vender. Quanto mais cheia, existe igrejas que tem mini shoppings dentro dela. E ali vende seus livros, vende as suas revistas, vende seus CDs. Então isso gera, lucro. Então quando você traz uma palavra que confronta o pecado, você está indo na contramão daquilo que eles pregam. Quando você confronta o comércio, quando você confronta as heresias, e isso traz um certo incômodo no coração de muitos. Mas a palavra do Senhor diz aqui no versículo 16: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus, esse homem aqui, ele está falando de criação, tanto o homem quanto a mulher, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia está dizendo que eu dependo de quê para ser perfeito? De quê? Aqui está dizendo que eu dependo de quê para ter uma vida perfeita diante de Deus? A palavra de Deus. E diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa. Que boa obra que ele está se referindo? A obra de Deus. Por quê? Porque qualquer obra feita pelas nossas mãos, Isaías diz que as nossas maiores obras perante o Senhor são como trapos de... Então só existe uma obra que é boa, a obra de Deus. Então ele diz que o que me torna perfeito diante de Deus
é quando eu me enquadro na vontade de Deus através das Escrituras. E diz que eu estou aqui perfeitamente pronto para realizar toda a boa obra. Quando é que eu estou pronto para realizar a boa obra? Quando eu permito que a palavra divinamente inspirada, ela me ensine. Quando eu permito que ela me redargue. Quando eu permito que ela me corrija. Quando eu permito que ela me instrui. Significa que aos olhos do Senhor, eu estou perfeitamente pronto para realizar a sua obra. A palavra do Senhor fala também aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, diz: procura apresentar-te aprovado a Deus, que não tem do que se envergonhar e manuseie bem a palavra da... Então ele diz que eu tenho que me apresentar obreiro aprovado, e o que me torna aprovado é eu manusear bem a palavra da verdade. A mesma palavra que as pessoas estão dizendo: olha, esse negócio de ler Bíblia vai te deixar maluco. Não é assim ao pé da letra. Mas ele fala que todo ponto, todo vírgula, todo parágrafo, tudo que ele está aqui é divinamente inspirado por Deus. E que ele é proveitoso para me ensinar, para me corrigir, para me redarguir, para me instruir. E uma vez que eu permito que a palavra faça isso em meu coração, eu estou pronto para realizar a obra de Deus. Então, a palavra vai dizer em Hebreus 12, ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 4 em diante: não resististe até o sangue, até o pecado. E ele vai continuar dizendo, ele vai dizer que o pai, ele açoita, o pai, ele corrige o servo que ama. Ele vai dizer: olha, se vocês aceitam a correção, o pai vos tem como filhos. Mas se não aceita a correção, não sois filhos, senão bastardos. E essa correção vem pelaquilo que eu penso? Essa correção vem pelaquilo que eu acho? Não. Essa correção, ela vem pelaquilo que a palavra de Deus, ela diz. Pelo texto que eu estou vendo aqui, toda a escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Pelo esse texto que diz, eu entendo, pelo Espírito Santo de Deus, eu não sei se é o entendimento da igreja, mas creio que sim, não querendo persuadir a sua mente, mas que o Espírito Santo te persuada. Eu entendo que a Escritura, ela é suficiente para dirigir a igreja de Cristo, a qual a igreja de Cristo somos nós. Quem crê assim, diga com o maior fôlego que tu tem dentro do teu pulmão, se você realmente crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi o grande problema que afastou Deus das igrejas? Quando você vai para o Velho Testamento, quando você vai precisamente para o livro de Juízes, você vê Deus ali direcionando o povo através das suas leis. Você vê Deus ali operando poderosamente na vida daqueles homens. De repente a palavra de Deus diz que os homens fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, se desviando da sua lei. E aquele povo ficava 50 anos, 80 anos cativos na mão do inimigo, até que aquele povo, eles se arrependiam, e Deus enviava um conserto, e aquele povo ficava 40, 50, 60 anos vivendo bem, até que a palavra traz de novo dizendo, e voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, se afastando das leis do Senhor. Então como que o povo errava? Se afastando das Escrituras. E Osés escreve isso de uma forma muito boa. Osés está olhando para o povo daquela época, Osés está olhando para o povo passado, e está dizendo, o Senhor através do profeta: o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Ah, pastor, estou entendendo o texto, o conhecimento não chegou no povo. Não é isso que o texto diz, a parte B do texto. Porque tu rejeitaste o... eu, Senhor, também te rejeitarei. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei dos teus filhos. Então ele não está dizendo que o povo não teve o conhecimento. Ele não está dizendo que a palavra não chegou, que o povo não foi orientado, que o povo não foi exortado. Mas ele está falando que o povo, eles fizeram o seguinte: o povo ali, eles rejeitaram a correção. Eles rejeitaram a instrução. Eles não aceitaram ser corrigidos, redarguidos pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra do Senhor, os ensinamentos de Deus foram para eles um fardo. Viver a palavra de Deus, viver os ensinamentos de Deus, significa ter a presença de Deus em nossas vidas. Significa ter Satanás vindo por um caminho e vendo ele fugir por 7.
Viver a palavra de Deus significa ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Significa louvá-lo por toda a eternidade. Isso é o preço. Aleluia. A recompensa, digamos, por viver a palavra de Deus. Que para muitos hoje parece isso ser um fardo. Parece ser um fardo pesado ouvir a voz de Deus. É um fardo pesado sentir a presença de Deus. É um fardo pesado estar na igreja. É um fardo pesado poder evangelizar. É um fardo pesado poder se chamar pelo nome do Senhor. Não é um fardo, é um privilégio. Mas desde o momento que eu não queira viver a palavra, que eu não queira ser exortado, que eu não queira ser redarguido ou corrigido, a impressão que eu tenho que é um fardo ser chamado de servo do Senhor. Coisa mais especial do que a oração. No momento da oração, por mais prazeroso que seja, eu não tenho a minha esposa do meu lado. Estou falando no momento de Mateus 6,6. Não estou falando em comunhão, corpo de igreja. Não estou falando na oração familiar. Estou falando Mateus 6,6. Mateus 6,6 não tem ninguém. Ele fala, entra no teu quarto. Fecha a tua e fala com o teu Deus que vem em secreto te recompensa. Então não tem minha esposa, não tem minha filha, por mais prazeroso seja rolar com ela, morder a barriga dela, né, ser o cavalinho dela ali brincando com ela, por mais prazeroso que seja essa comunhão de pai e filho, não é ela que está ali. Não é minha irmã, não é meu cunhado, não é meu pai, não é minha mãe, não é um programa de televisão, um rádio, não tem nenhuma outra pessoa ali, a não ser o Senhor. Embora eu não esteja vendo, mas que a palavra diz, bem-aventurado que não viu e creu, o Senhor está ali. Isto para mim e para você teria que ser infinitamente mais prazeroso do que estar com as nossas esposas ou você esposa com seus maridos. Isso devia ser muito mais, infinitamente, incomparavelmente mais prazeroso do que comprar um carro 0 km, do que estar no shopping, do que comer um camarão, uma lagosta, do que fazer qualquer coisa deste mundo que te traga prazer. Mas a impressão que dá é que a coisa mais pesada, mais difícil, mais carregada que nós temos é orar a Deus. A impressão que temos é que Deus não tem proporcionado a nós prazer. E nós abrimos a boca e cantamos um hino. Meu maior prazer estar em tua presença. Cantaríamos nós uma mentira? Viveríamos nós uma hipocrisia? Irmãos, a quem estamos enganando? O pastor desta igreja? A quem o pastor dessa igreja está enganando? As ovelhas? A quem nós, homens, estamos enganando nossas esposas? Quem as esposas estão enganando? Os maridos? A quem os filhos estão enganando? Os pais? A quem os pais estão enganando? Os filhos? Tendo em vista que não é o meu pai, a minha mãe, minha esposa, a minha filha que vai me julgar. É quem? O Senhor. A impressão que dá que o Evangelho para nós é um fardo. Eu não consigo ler a Bíblia, mas eu consigo ler jornal, eu consigo ler a coluna de esportes, eu consigo ler vários livros, mas eu não consigo ler a Bíblia. A Bíblia é um fardo. Mas o Senhor fala em João 15,3, vós já está limpo pela palavra. Será que eu quero ser limpo? Se fosse diagnosticado as nossas vidas com uma metástase, com câncer do fio do cabelo ao dedo do pé, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido. Mas é só um exemplo, amém? E o médico falasse para mim e para você assim, olha, não tem jeito, você vai morrer. Mas, se você ler a Bíblia, em 2 meses, completinha, na medida que você for lendo, esse câncer vai ser limpo. Quem ia ler em 2 meses, diga amém. Não minta, irmãos. Pode ser sincero. Você ia ler.
Então, para que você nesse culto não peque, eu vou perguntar de novo. Quem ia ler ela em 2 meses, diga amém. Amém. Você ia ler. Porque você não ia querer morrer. Isso nos faz crer que a nossa crença que existe o inferno é mentirosa. Nós não cremos que o inferno existe. Nós não cremos que existe uma condenação eterna e muito menos cremos que existe uma vida eterna. Porque se crêssemos, nós viveríamos a cada segundo para herdar a vida eterna e a cada segundo para fugir da condenação eterna. A intensidade que nós vivemos para comprar um carro, a intensidade que nós vivemos para comprar a nossa casa, a intensidade que nós vivemos para buscar os prazeres desse mundo, não se compara com a intensidade que nós buscamos a salvação eterna. Irmãos, eu me enquadro dentro disso que eu estou pregando. Eu avisei na sexta-feira que a mensagem seria terrível. Que o Espírito Santo ele ia sacudir essa igreja de tal maneira que ou essa igreja ia se converter, ou ia ficar com 5 ou 10 membros. Mas a bem verdade é que não sou eu que estou falando. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quem crê que a Bíblia é suficiente, diga amém. Amém. A Bíblia está dizendo que se eu e você não tivermos vida de oração, vamos baixar ao inferno. Quem sabe disso, diga amém. Amém. E até quando vamos ficar sem vida de oração? Por que ficamos sem orar? Porque não cremos que o inferno é uma realidade. Nós não cremos nos bichos que não cessam de comer e o fogo que não se apaga. Nós não cremos no tormento eterno, sendo em vista que o bicho e o fogo é fichinha perto do real tormento. O maior tormento é saber que o Senhor nos deu a oportunidade de nos escaparmos dessa condenação. Não é Deus que lança no inferno, não é o diabo. Somos nós que nos lançamos lá. Somos nós, irmãos. Se você falou com sinceridade de coração que a Bíblia é suficiente, é a Bíblia que está falando que quem não ora vai para o inferno. Aí levanta um monte de doutrina aí fora. Não é bem assim. Não precisa ter oração, não precisa ter leitura bíblica, que isso não é assim. Quem falou para você meditar nela de dia e de noite? Foi o pastor Elvis? Foi a Igreja Cristã Voz da Verdade? Quem falou? Quem foi que falou que eu e você estamos limpos pela palavra? Quem foi? Quem foi que falou para mim e para você em João 15:7? Se vós estiverdes em, e as minhas palavras estiverdes em, pedireis o que quiser e será concedido. Que culpa Deus tem? Que culpa o meu pai tem, a minha mãe, a minha esposa, a minha filha, por eu estar orando e as coisas não estão acontecendo? Que culpa? Porque a gente busca as coisas e não consegue. A gente desconta no marido, desconta na esposa, desconta no filho, desconta no pai, desconta no pastor, desconta em Deus. Nós queremos as coisas acontecendo. Nós queremos a cura, a salvação, a libertação. Nós queremos pagar nossas contas. Nós queremos ter paz. Nós queremos ter saúde. Mas Ele está falando que você está nele. Ele está vendo, você está aí. Mas Ele está falando que é necessário que a palavra dEle esteja em você. Mas eu tenho dificuldade em ler, eu tenho dificuldade em me enquadrar, eu não creio, mas é Ele que fala que a única possibilidade de você herdar a vida eterna é examinando as Escrituras. João 5,39. Examinando as Escrituras. João 17,17 ele diz: santifica-os na a tua é a. Quando você vai lá para Hebreus diz: buscai a paz com e a. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a.
ele está dizendo, Jesus falando, que a única maneira de se santificar é através da palavra. Mas as pessoas dizem, não precisa ler Bíblia. Isso é besteira. Esse tempo passou, Jesus levou na cruz do Calvário as enfermidades. Se tu errar, fazer o que for, você está salvo. Então está dizendo para mim que Jesus, ele foi na cruz não para me salvar, mas ele foi para legalizar o pecado. Ele legalizou o pecado. Não, uma vez salvo, salvo para sempre. É o filho da promessa, filho da perdição. Então ele foi lá e legalizou a prostituição, ele legalizou a mentira, ele legalizou a cobiça, ele legalizou a concupiscência, ele legalizou tudo isso. Deus não odeia você. Deus não me odeia. Ele odeia o pecado. Hebreus 12, 1 diz: e nós, que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, deixemos de lado todo embaraço, todo o pecado. Está escrito. E não orar é pecado. Não ler a Bíblia é pecado. Não viver pela palavra de Deus é pecado. O povo é destruído porque ele faltou conhecimento, porque rejeitou o conhecimento. É mais fácil o povo crer num livro de Kenneth Hagin. É mais fácil o povo crer no livro do R.R. Soares. É mais fácil o povo crer no livro do Silas Malafaia. É mais fácil o povo crer no livro de Benihim do que o povo crer nas Escrituras. Cadê a cura dentro das igrejas? Cadê a libertação? Cadê aquele sono gostoso? É tanto problema, é tanta luta, é tanta dificuldade que rola para um lado, rola para o outro. E o sono não vem. Cadê? Cadê a paz entre os casais? Cadê a paz entre pais e filhos? Pagamos um preço alto por não vivermos as Escrituras. Toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir. Quem crê que a Bíblia é suficiente, diga amém. Amém. A Bíblia diz que a mulher, ela tem que ser submissa ao marido. Submissa não é escrava. Toda organização tem uma liderança, senão vira bagunça. O Senhor colocou o homem por liderança, mas colocou o compromisso maior em cima do homem. Marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, Efésios 5, e assim mesmo se entregou por ela. Porque o marido que ama a sua esposa, ele ama a si próprio, e quem ama a si próprio não fere o próprio corpo. Aí vem esse movimento feminista, através de psicólogos, através de sociólogos, e influenciou totalmente a igreja, de que a mulher tem que ser independente, de que a mulher tem que governar, de que ela tem que fazer, de que ela tem que mandar. Quem falou que a mulher tem que ser submissa ao marido, não foi eu, foi Deus, através da sua palavra. E com esse movimento feminista que tomou conta das igrejas, tomou conta da sociedade, foi que trouxe hoje, responsável hoje, por esse número de divórcios que existe, inclusive dentro das igrejas evangélicas. Mulheres, seja sujeita aos vossos maridos, como a igreja está sujeita a Cristo. Mulheres que mandam nos seus lares. Mulheres que tomam as decisões. Mulheres que querem liderar, quando não é para liderar. Seu esposo te deu liberdade para liderar. Eu vou dar um exemplo. Eu sou péssimo administrador de dinheiro. Eu não compro nada de marca. Eu não jogo dinheiro fora. Mas eu não analiso as circunstâncias. Eu tiro o meu e dou para os outros, sem analisar as circunstâncias. A palavra fala, vendo semelhante necessidade, podendo, não ajuda o cometa pecado. Então significa que se eu não puder e ajudar, também eu peco. Eu peco, porque eu vou descobrir um lado para cobrir outro. E eu era assim. Saía desordenadamente, quando ia ver para cobrir a minha conta, não tinha, e acabava sendo envergonhado. E muitas das vezes não analisava, porque muitas das vezes aquela pessoa estava passando aquela situação, e era Deus tratando com ela. Porque se tu pode, tu compra, se não pode, não compra. Pessoas que ganham R$1.000, mas soma as prestações todinha que ela tem que pagar no final do mês, é 1.200, tu não vai pagar. E pega o cartão de A, o cartão de B, o cartão de C, pede o fulano para tirar, tira no teu nome, tira no teu nome, tira no teu nome. E quanto a gente já pagou dos outros por conta disso? E a minha esposa, administradora nata.
Amor, não pode, porque tem que pagar isso aqui, tem que pagar isso aqui, tem que pagar isso aqui, a não ser que tu tenha algum para receber que cubra isso aqui, tal. Ela administra melhor do que eu. Então eu, como marido, dei autonomia a ela dentro das finanças. Porque eu vi que nesse ponto ela é melhor do que eu. E a palavra me mostra que eu tenho que ver nela as qualidades nela. Ela é adjunta. Ela não foi criada do dedo do pé. Ela foi criada da costela, adjunta, para estar do lado, auxiliadora, me ajudar. Não é só para fechar a porta, intimidade, ela é mulher e para o restante ela não presta. Não, ela, a opinião dela. Temos que comprar um carro. Eu estou pensando em comprar esse carro, mas o que você acha? Você está de acordo comigo? Isso é um casamento. Até para que ela veja em nós o norte. Um auxílio, uma segurança. Muitas das vezes a mulher toma segurança, porque a palavra diz que você tem que ser o norte da tua família. E quando a esposa olha para você, não vê segurança. Ela vê indecisão. Ela vê medo. Então acaba tendo ela que tomar a liderança, tomar as rédeas. Então a tua atitude, o teu comportamento faz ela pecar. Uma outra coisa, a palavra fala que nós temos que corrigir o nosso filho segundo as Escrituras. Então vem uma sociedade trazendo total influência sobre a igreja, aonde os filhos hoje podem fazer tudo. É natural, é saudável uma criança hoje ficar o dia todo num computador. É saudável uma criança ficar o dia todo hoje no videogame. É saudável uma criança sair 10 horas da noite para chegar no outro dia de manhã. Isso não é saudável. Isso é terreno, isso é animal, é diabólico. Mas por que até dentro das igrejas as pessoas estão adotando isso? Porque é cômodo. Nem ouço a voz do meu filho, ó. Olha que paz, cadê ele? Está lá no quarto, no computador. O que teu filho está fazendo no computador? Aí a criança pega a mochila, sai de casa, marcou um encontro com alguém, a pessoa pega, some com o filho. Quem é o culpado? Deus. Não foi o pai que não fiscalizou, não foi o pai que não criou regras, não foi o pai que respeitou o tempo do filho, de abraçar, de enrolar com ele. Meu filho, como é que tá? Tá tudo bem? Senta aqui, eu vou te levar na escola hoje, vamos passear, eu e você só, vamos conversar, eu e você, vamos lá. De pai para filho, vamos conversar, minha filha, de mãe para filha, como é que você está? Você tem dúvida, tem curiosidade, conversa aqui com a sua mãe, como é que está na igreja, está conseguindo ler Bíblia, está conseguindo orar? Saiba que às vezes o papai trabalha, a mamãe trabalha, mas tu tem um amigo, tem uma amiga, conta comigo. Filho, olha, isso está errado, meu filho, você quer entrar no computador? Eu quero saber tudo que tem no teu computador e você vai ficar de tal hora a tal hora. Filho, esse vídeo é maligno, filho, esse game é maligno, filho, isso é maligno. Não está passando. Não está. O filho não quer comer mamão? Não tem problema não, filho. Não quer comer banana? Não tem problema não. Não quer comer folha? Não tem problema. Não quer comer legume? Não tem problema. Faz exame. Ai, Senhor, por que meu filho está diabético? Porque ele só come doce. Porque eu criei o legume, eu criei a fruta, eu criei as folhas, que é a esponja do organismo. Os nutrientes estão ali. E você chama de sujo aquilo que eu santifiquei. Então a culpa do filho está desse jeito. É tua, não é minha. Mas nós preferimos culpar a quem? A Deus. Não impomos limites para os nossos filhos. Homens e mulheres que estão tendo dificuldade em casa, na sua vida íntima, porque a criança dorme 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. A criança com 5 anos de idade, com 2 anos de idade, com 10 anos de idade, ela já domina sobre a casa e determina até o horário que você vai dormir. O marido não aguenta, vai dormir primeiro. A mulher não aguenta, vai dormir primeiro. E a comunhão entre o casal, cadê? O diabo está usando o seu filho para você não ter comunhão com a tua esposa. O diabo está usando você para destruir a saúde dos teus filhos. Então, amados irmãos, se a Bíblia é suficiente, e a Bíblia nos diz como educar os nossos filhos, por que não estamos fazendo o que a palavra diz? Porque não cremos nas Escrituras. Por que eu não sou um marido como a palavra diz? Porque eu não creio nas Escrituras. Por que eu não sou submissa ao meu marido? Por que a mulher não é submissa ao marido? Porque não crê nas Escrituras. Por que eu não sou temperante? Por que eu não sou benigno? Porque eu não creio nas Escrituras.
Por que eu não tiro da minha casa o gatonete? Por que eu não tiro o gato da luz? Por que eu não tiro o gato da água? Porque eu não creio que aquilo seja roubo. Eu não creio que aquilo vai me levar para o inferno. Irmãos, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para corrigir, ensinar, redarguir. Se tem uma coisa que Deus quer fazer, é resplandecer a glória dele aqui. Se tem uma coisa que Deus quer fazer, é entrar no teu casamento hoje, jogar o demônio por terra e fazer com que a tua esposa volte a te desejar, que o teu marido volte a te desejar, que venha a ser renovado o respeito, o carinho, o amor, o desejo, a comunhão. O que o Senhor mais quer é que o teu filho te chame de pai, você o abraça e o chame de filho. O que Deus quer é tirar os teus filhos da droga e da prostituição, mas Ele fala que o ouvido dele não está tapado para que não possa ouvir, nem as mãos encolhidas para que não possa abençoar, mas o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Vamos tirar o pecado das nossas vidas, mas para tirar o pecado eu tenho que crer que aquilo que me condena na Escritura é verdade. É verdade. Liturgia da igreja, determinada pela Escritura. Ah, aquela igreja é boa, mas é muito radical. Não, a Bíblia é radical. Quem foi o criador da igreja? Quem foi o criador da igreja? Jesus. Jesus foi o criador da igreja. Quem tem Jesus como Senhor, diga amém. Amém. Você crê na Bíblia, diga amém. Amém. O que está escrito em João 2,16? Não fazeis casa de... Porque a casa de meu pai é chamada casa de... Fala para mim, igreja, que tu não entra aí, que tu não vê comércio. Fala. Qual é a igreja que você vê um cantor famoso aí dentro não vendendo o DVD dele no púlpito? Que você não vê vendendo o DVD de cantor, que você vê uma mesinha lá atrás vendendo, que você não vê uma cantina, que você não vê um bazar. Aquela igreja é muito radical, aquele pastor é do diabo, porque ele prega contra a cantina. Quem crê que a Bíblia é suficiente, diga amém. Está escrito, não fazeis da casa de meu pai casa de comércio. A candeia do corpo é as orelhas, não é isso? Mas, rapaz, se fosse a orelha eu estava bem. A candeia do corpo são os olhos. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo será trevas. Trevas. Quem falou isso? Quem falou isso? Ah, que nada, esse pastor é radical, não é bem assim não, que isso? Deus é misericordioso, Deus é amor. Quem é que está falando? Jesus. Por que não muda de canal? Porque não crê que isso aqui é verdade. Por que não muda a página do computador? Porque não crê que isso aqui é verdade. Por que não para de cobiçar? Porque não crê que isso aqui é verdade. Porque se cresce verdadeiramente que a candeia do corpo fosse os olhos, você não pecaria com os seus olhos. A palavra fala que da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Não pode uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Tiago 3 diz isso. E quantas vezes nós profanamos a vida do outro? Quantas vezes nós denegrimos a imagem de um irmão? Quantas vezes nós amaldiçoamos os nossos filhos, as esposas, marido? Quantas vezes nós amaldiçoamos, irmãos? É pouco ou muita? Por que eu amaldiçoo? Porque eu não creio que isso aqui é verdade. Eu não creio que isso aqui é verdade. Por que as mulheres despertam a sensualidade? Porque não crê que a palavra de Deus diz para não despertar a sensualidade. Não crê que isso aqui vai condenar. Por que também que os homens cobiçam? Porque não crê que vai condenar. Irmãos, a palavra do Senhor diz que aquele que crê nessas profecias já está, aquele que não crê já está. Então o Senhor não vai condenar, já está condenado. Já está condenado. Nós somos criticados por pregar dessa maneira. Eu não escolhi pregar dessa maneira.
Eu escolhi viver as Escrituras. Eu não escolhi ser pastor. O Senhor me escolheu. Eu tive que abandonar toda a minha vida. Eu tive que abandonar todos os meus projetos. Eu tinha uma vida, irmãos, que muitos a cobiçavam. E hoje, junto com meu irmão, a gente estaria nas galáxias, dizendo aí fora, financeiramente falando. Nós trabalhávamos correto, nós trabalhávamos honesto, nós éramos conhecidos no que a gente fazia em todo o Rio de Janeiro. Todo mundo conhecia a gente e a nossa profissão dava dinheiro. Mas o Senhor falou assim: eu quero você na minha obra. Foi Ele que me escolheu, não foi eu que escolhi ser pastor. Ele eu escolhi ser servo, e como servo Ele me escolheu a pastorear. Como foi Ele que me escolheu, eu não posso abrir a boca e falar de mim mesmo. Eu tenho que abrir a boca e falar concernente ao Espírito Santo de Deus. E se você achar que eu estou falando de mim mesmo, se você achar por um minuto que isso não vem do Espírito Santo de Deus, Deus pode mandar fogo e acabar com a minha vida. Ele pode me infartar aqui, se o que está saindo da minha boca não vem do trono de graça dele. E eu sou grato a Deus por Ele me chamar. Mas o fato dele ter me chamado não quer dizer que eu estou salvo. Porque o Senhor fala: em teu nome curei, em teu nome profetizei. E Ele vai dizer abertamente: para trás de mim não vos conhecia. Essa palavra, divinamente inspirada, a palavra também diz que ela tem 2 gumes. Ela é como espada afiada de 2 gumes, ou seja, ela é afiada dos 2 lados. Ela corta aí e corta aqui. Então a mesma exortação que o Senhor traz para você, aqui dentro de mim, Ele vai me marretando dentro de muitas coisas que eu, principalmente eu, como liderança, tenho que fazer. Mas eu glorifico a Ele, dele estar nos exortando nesta noite. Tendo visto que eu não comecei a pregar. Eu vou ao ponto ainda que o Espírito Santo, mas eu quero que você entenda quando nós começarmos a pregar. Você não está numa igreja mercenária. Você não está numa igreja a qual o foco é o teu dinheiro, é o teu carro, é a tua casa. Você não está em uma igreja onde a liderança tem um lar destruído. Você não está numa igreja onde a liderança pega o dinheiro da igreja e vive dele desordenadamente. Você não está em uma igreja, irmãos, que te dá objetos ungidos, que te dá uma rosa, um sal, um copo d'água. Você não está numa igreja que faz uma campanha para que o irmão pense que aquela campanha verdadeiramente é da família, quando na verdade ela não é. Aquela campanha é para arrecadar dinheiro, porque a campanha da família tem envelope. A campanha da prosperidade tem envelope. A campanha da vida espiritual tem envelope. Se a campanha para a minha vida espiritual, por que ela tem envelope? Você não está numa igreja dessa. Você não está. Você não está numa igreja de estrelas. Porque nunca subiu e nem vai subir um cantor gospel aqui nesse púlpito. Nunca. Porque você vai trazer um Thales Roberto da vida, você vai ter que sair daqui e fazer num estádio para reunir pelo menos 50, 60 mil pessoas. Mas se você pegar o mesmo estádio e fazer um culto de oração a Deus, que é a conversa íntima com Deus, se você reunir 300 pessoas vai ser muito. Então eu vou trazer um cantor gospel aqui, a igreja vai lotar, não para adorar Cristo, mas para adorar o cantor, cumprindo-se a palavra de Deus em Romanos 1:25, honrariam mais a criatura do que o Criador. Então você não está numa igreja onde você vai ver estrela. Você está numa igreja de pessoas tementes a Deus, que tiveram a vida transformada. Uma igreja que entende o que é o Evangelho de Cristo. Uma igreja que não está totalmente enquadrada no Evangelho, mas uma igreja que a cada dia tem buscado e tem renunciado à própria vida para se enquadrar dentro dele. Uma igreja que entende que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É uma igreja que permite que a palavra nos confronte e nós nos enquadramos dentro dela, anulando, renunciando à nossa própria vontade para estar dentro da vontade de Deus. Uma igreja que está inserida no contexto bíblico, uma igreja que está atenta aos acontecimentos proféticos e que está alertando a igreja a ter uma vida de santidade, não para que tu alcance um carro, uma casa, uma cura, não, mas para que você alcance primeiramente a salvação eterna.
Uma igreja que prega que o foco não é vir para ser curado, o foco não é vir para a porta ser aberta, o foco não é vir para o casamento ser restaurado. Uma igreja que prega que independente de dor ou não, de fome ou sede, independente de qualquer coisa, ela se reúne para adorar e glorificar a Deus. Nós adoramos na dor, nós adoramos na tristeza, nós adoramos na escassez, nós adoramos na bonança, nós o adoramos porque Ele é Deus. E entendemos que as lutas, dificuldades, aflições se levantam exatamente para que eu não venha adorar e sim murmurar. Então é o que? Ele se levantou com o quê? Com enfermidade, com luta, com dificuldade, com as portas abertas. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos e vou glorificar o meu Deus. Essa é uma igreja que tem sido chamada aí de herege. Essa é uma igreja que tem sido chamada aí fora de uma igreja do diabo. Mas eu conheço um homem que confrontou os escribas e fariseus. Eu conheço um homem que fez sinais, prodígios e maravilha, a qual Ele tem feito nesse lugar, debaixo dos nossos olhos. Esse homem chama-se Jesus Cristo. Aleluia. E ele foi chamado de endemoniado. Então, se estão falando isso da gente, é uma honra. Porque a palavra fala, Mateus 5,11, quando vos gerarem, quando vos caluniarem, quando falsamente levantar todo tipo de engano contra vós, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então a igreja perseguida é a igreja de Cristo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Agora que você já entendeu o contexto, nós vamos começar a pregar. Por que ele fala que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir e instruir? Por que ele diz isso? Porque ele começa no capítulo 3, versículo 1, falando de homens dentro de igrejas que estariam afastando o povo das Escrituras. 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quem já estudou aqui Daniel e Apocalipse conosco e sabe que estamos nos últimos dias, diga amém. Amém. Então você crê que esse contexto aqui é para os dias de hoje? Se você crê, diga amém. Amém. Pelo que foi estudado, Daniel, Apocalipse, Tessalonicenses, Mateus 24, pelo que foi estudado, nós entendemos que é os últimos dias, sim ou não? Sim. Então ele está falando para a gente. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por que esses tempos seriam trabalhosos? Para mim, para você que anunciou o Evangelho. Por que seriam trabalhosos? Porque haverá homens amantes de si mesmo. Vamos ver quem são esses homens. Vamos ver se está falando de liderança, de igreja. Vamos ver. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta. Eles vão ter cara de piedade, vão ter voz de piedade, vão ter comportamento de piedade. Mas você identificou através da palavra que eles não são homens de Deus. O que a Bíblia diz? Afasta-te deles. Não, eu vou ficar na minha igreja, eu não estou aqui por causa do homem, eu estou aqui por causa do Senhor. E quem falou que o Senhor está ali? Se contrarei a palavra dele, ele está ali? Será não seria aquilo uma sinagoga de Satanás, como ele mesmo diz? Não seria ali um covil de salteadores? Se ele está falando para você se afastar de lá, ele vai estar lá? Irmãos, tendo aparência de piedade, versículo 5, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como é que eles entram na casa das viúvas? A coisa mais fácil do mundo é tirar dinheiro das senhorinhas. Aquelas aposentadas da marinha, da aeronáutica, do exército, recebe pensão do marido, recebe pensão aí dos salários grandes.
e que estão viúvos, os filhos estão casados, e os filhos não fazem o papel de dar atenção, de pegar a mãe para ir para a igreja, o pai que está idoso, elas ficam na televisão ali, ó, com a sede delas ali vendo, ó. Aí eles começam a chorar na televisão, dizendo que quer roubar o programa deles, que querem tirar, que quer tirar do ar. Ai, me ajuda, eu preciso de tantas pessoas que dê tantos mil, e a pobrezinha vai lá, pega o telefone e vai lá e deposita, faz um depósito online para a conta deles. É assim, é isso que a palavra está dizendo. E aqueles que falam assim, olha, compra esse livro, compra essa revista, e elas leem inúmeros livros, eles leem inúmeros livros, e aqui diz o versículo 7, que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Quantos livros são lançados por ano? Acompanhe a programação dentro de um ano, da televisão, e vê quantos livros eles lançam. A pessoa vai lá e compra todos eles. No outro ano, eu já começo o ano lançando todos os livros diferentes. E no outro ano, sucessivamente, quando você vai na casa de uma pessoa dessa fazer visita, ela abre aquela estante grandona, antiga da sala, todas as portas de baixo são livros. Que não deu nem tempo de ler. Já comprou outro. E você vai olhar a vida dessas pessoas, estão totalmente destruídas. E vocês conversam com elas, elas não conhecem uma página das Escrituras. Então aprendem sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Ou seja, leem muito, estudam muito, compram todos os livros, mas nenhum deles leva elas à luz das Escrituras, porque a verdade é a Escritura. Não é eu que estou falando, é a palavra que está falando. É a Bíblia que está falando. Como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. João 17 diz o quê? Santifica-os na... A tua palavra é... Então, assim como James e Jambres resistiram a Moisés, esses homens resistem à verdade. Quando alguém ouve a pregação do evangelho na YouTube, quando alguém pega um CD na rua, quando alguém vem aqui e ouve a palavra de Deus, ela senta com a liderança das suas igrejas, mas o pastor pregou assim, não, não é bem assim, não é dessa maneira, e vai criando um monte de subterfúgio, vai lá em Marte e volta, vai lá na China e volta, fala um monte de coisa para você, mas não abre a Bíblia para te mostrar um texto bíblico. A gente abre a Bíblia e mostra 50 textos bíblicos condenando tais práticas. Eles vão lá e falam, vão lá na China e volta, mas não dão contextos bíblicos de que aquilo que a gente está falando é errado. É errado. Querem convencer com a força da palavra. Resistem, não a mim. Não resistem à igreja cristã Voz da Verdade, mas resistem à verdade. Então, por este contexto, mostra que são falsos mestres. Não é qualquer pessoa. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Agora eu vou mostrar para vocês que o contexto aqui é de falsos pastores. Eu vou te mostrar que o contexto aqui é de falsas doutrinas. Ele entra aqui no versículo 10, falando no singular, para cada um de nós. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina de quem? De Cristo. A qual Paulo está passando, mas a doutrina é de Cristo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Modo de viver. Modo de viver. Qual é a doutrina? É ter um modo de viver diferente. Hoje o crente se veste igual o ímpio, fala igual o ímpio, frequenta os mesmos lugares igual o ímpio, trouxe as festas dos ímpios para dentro da igreja. Dentro da igreja. A gente ama o homossexual. Quem ama, diga amém. Amém. E oramos pela vida deles. Mas não amamos o homossexualismo. Então, a maioria dos estilistas hoje são homossexuais. A maioria. E as roupas que eles usam estão sendo projetados para que os meninos também usem. Então você vê meninos hoje com calças coladinha que os tornam afeminados. Você vê roupas também de mulheres que masculinizam elas. Você vê os meninos falando hoje. Você não sabe identificar se é homem, se é homossexual, porque você vê ali na voz. Mas ele fala aqui, olha, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Intenção. Qual é a intenção dele?
A intenção dele é que as pessoas sejam salvas através do evangelho. A intenção dele é entrar na glória. A nossa intenção não é nos tornar um grande ministro de louvor. A nossa intenção não é gravar um CD, um DVD, não é pregar nos Gideões. A nossa intenção é ouvir de Deus: vinde bendito de meu Pai. Segue a minha intenção. Qual era a intenção de Paulo? O viver para mim é Cristo, e o morrer é? Essa é a intenção de Paulo. Essa é a intenção. Intenção, fé. Qual era a fé de Paulo? A fé de Paulo estava no sal? Na rosa? No copo d'água? No sal grosso? Estava nas campanhas? Estava nas correntes? Estava no envelope de ouro, no envelope de prata, no envelope de bronze? Aonde estava a fé de Paulo? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. A fé de Paulo estava pautada na palavra de Deus. Não em fábulas. Não em fábulas, mas na palavra de Deus. Tu, porém, tens seguido, versículo 10, a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais qual me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Que igreja é essa hoje que não é perseguida? Que igreja hoje é essa que a Globo abriu as portas para ela? Que a Globo fez programa para a igreja, que a revista Veja elogia. Hein, queridos? Que louvores gospel é esse que toca em tudo que é rádio mundana? Que fazem versão dela de pagode, de rock, de funk. Ah, é Deus levando, é Deus se vendendo a Satanás? Deus está se vendendo aos ritmos mundanos. Quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, Daniel influenciou a Babilônia, mas a Babilônia não influenciou Daniel. A Babilônia copiou Daniel, mas Daniel não copiou a Babilônia. Dá-nos, experimenta-nos. Por 10 dias, a comer legumes e água. Só por 10 dias. No final dos 10 dias, eles que comeram legume e águas, estavam mais bonitos. A pele estava mais corada, estavam mais inteligentes, estavam mais gordos. E os que comeram carne sacrificada, os que tomaram vinho, os manjares desejáveis, o que eles comeram estavam raquíticos. Não estavam inteligentes. Aspenaz, chefe do eunuco, falou assim: olha, tira a porção deles, dos manjares dele, e dá a eles a comer o que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego comem. Daniel influenciou a Babilônia, não a Babilônia influenciou Daniel. Hoje o mundo influencia a igreja, mas a igreja não influencia o mundo. A igreja de hoje que todo mundo aceita. A igreja de hoje que é benquista. Mas a igreja de Cristo foi e sempre será perseguida até a volta do Messias. A começar pela tribulação. Vai estudar, vai ler, que você vai ver que essa visão pré-tribulacionista é maligna. Ela não tem base bíblica. A igreja vai ser perseguida. E a palavra tribulação vem do grego tribulo, que é um equipamento feito de madeira para separar o joio do trigo. É na tribulação que Deus vai ver se você é servo mesmo ou não. É na tribulação. Perseguições, versículo 11. Aflições, tal me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Mas o crente hoje não está livre da bala perdida. É reportagem em cima de reportagem. Ah, que estava voltando da igreja e tomou um tiro. O irmão fulano de tal da igreja tal morreu de dengue. O outro tomou a vacina e morreu. Mas os crentes do passado, que não se encurvavam ao sistema, olha, eu vou mandar fazer o seguinte, eu vou tocar o som da arca, da gaita, da sambuca, da guitarra, da gaita de foles, e quando eu tocar, vocês vão se encurvar a mim. Vou traduzir a linguagem de Sadraque, Mesaque e Abednego para os dias de hoje. Eu vou traduzir para você: ô Nabucodonosor, não perde o teu tempo não. Se Deus quiser nos livrar do fogo, Ele vai nos livrar. Se não quiser se encurvar a ti, eu não vou. Ou seja, eu morro, mas não perco. E Deus livrou da fornalha 7 vezes mais aquecida. Mas o crente hoje não é livre do mosquito da dengue. O crente hoje não está livre da bala perdida, dos assaltos. Ele não está. Mas o Salmo 91 diz que o Senhor nos esconderia. Ele fala que dará ordem aos teus anjos para ministrar o nosso favor, para não tropeçar em nenhuma pedra. A Bíblia está mentindo ou nós estamos errados? Nós estamos errados.
Traz a Escritura para o nosso meio. Traz a Escritura para o nosso casamento, para a nossa vida. Traz a Escritura para a nossa saúde. Não vamos chamar de sujo aquilo que Deus santificou. Passamos a comer legumes, passamos a comer frutas, passamos a beber mais águas. Tira a praga do refrigerante da nossa vida e vamos beber água. Você vai ver se nós vamos ter saúde ou não vamos. Entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não, Deus está na minha vida, eu posso todas as coisas. Eu vou comer gordura, 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 vírgula e gordura. Vai morrer e vai para o inferno porque tentou contra a própria vida. Nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. Deus criou para um propósito. Experimenta-nos dando águas e legume. É o que ninguém quer hoje. Uma estratégia do diabo tem matado muito crente pela boca. Muito crente pela boca. Versículo 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão. Cadê a perseguição nesse evangelho profanado de hoje? Cadê? Cadê a perseguição? Vou ler de novo para você. Versículo 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Versículo 13. Mas aos homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo. Então o contexto aqui é falsos profetas. Enganando e sendo. Vamos falar de novo aqui no singular. Ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Tem aprendido de quem? De Cristo. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para pela fé que há em Cristo Jesus. Então, o que me faz sábio para a salvação? O quê? A palavra, as sagradas escrituras. Irmão, eu não sei quanto tempo tu tem de igreja, mas fica no que você aprendeu no início. Não fica com o que estão ensinando agora. Fica com o que você aprendeu nas Sagradas Escrituras. Se o que você aprendeu está fora das Sagradas Escrituras, se você aprendeu num livro de qualquer pessoa e você não vê base na Escritura, se você aprendeu dentro de um congresso, se você aprendeu dentro de um seminário que não está nas Escrituras, joga isso por terra, arranca da tua vida, rasga, queima e fica com o que você aprendeu nas Sagradas Letras. Porque as Sagradas Letras diz que ela vai te tornar sábio para a vida eterna. Voltemos às Escrituras. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E aí ele entra, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Tu precisa de ensino? Ele está falando, a Bíblia é poderosa para te ensinar, para redarguir, você precisa ser redarguido, você precisa ser demonstrado, ela é para corrigir, sim, para instruir, ela é suficiente. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ela é inspirada para redarguir. Ela é inspirada para te recriminar. Redarguir significa recriminar. Ela recrimina aquilo que nós fazemos. Cabe eu me enquadrar dentro da verdade. Toda a Escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. O que ele está falando aqui? Quem quer ser um homem perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra, diga amém. Amém. Ele está falando, você só depende da Escritura. Uma vez que você torna-se perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, a boa obra é ganhar almas. A boa obra é pregar o Evangelho. Ah, você vai fazer a obra de Deus? Você já está perfeito e perfeitamente? Então vamos dar seguimento que você vai fazer. Conjuro-te, capítulo 4, versículo 1. Pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, toda a igreja comigo, versículo 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exorte com toda longanimidade de doutrina, aleluia, glórias a Jesus. Pregue a palavra, não fábulas. Pregue a palavra, não conjecturas.
Pregue a palavra, não cantigas. Não movimento. Esse movimento que você vê hoje aí, maligno, que você entra na igreja, parece um centro de candomblé, ninguém entende nada. Você não tem palavra, você não tem ensinamento. É todo mundo gritando, é todo mundo pulando, é todo mundo rolando no chão. Eu sou pentecostal, eu creio nos dons, irmãos, mas brinca com tudo, não brinca com a Espírito Santo de Deus. A palavra fala, Paulo fala sobre ordem de culto. Paulo fala assim, olha, todos falando em língua, todos profetizando, entrando no meio de vós, o ímpio não achará que estáis loucos? Paulo diz isso. Mas essa parte, rasgaram e jogaram fora. Cadê o ensinamento? Igreja é para fazer o Espírito Santo de chacota? O salmista não entendeu dessa maneira. Salmo 27. Uma coisa pediu o Senhor que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha, para que eu possa contemplar a formosura do primeiro ponto da igreja, adoração. Contemplar a formosura do Senhor, render-lhe honra, glória e louvor. E o segundo ponto, e aprender no seu templo. Aprender. Aprender o quê? A ser um servo do Senhor. Aprender o quê? A fugir do pecado. Aprender o quê? Lutar contra as trevas. Não é aprender. Irmãos, se Deus mandar eu te dar um recado, eu vou te dar um recado. Eu não vou deitar, rolar, fingir que está morto, bater nas cadeiras todas, bater em todo mundo. Não, eu vou aí, assim te diz o Senhor. Acabou a história. Creio que o Senhor arrebata de corpo, de alma, de espírito. Creio nos 9 dons do Espírito. Creio. Mas creio também na ordem, na decência. Ele vai dizer aqui, versículo 3, porque virá tempo, 4:3, em que não sofrerão a sã doutrina. Eles não suportarão a palavra. Eles não ouvirão a palavra. Eles detestarão a palavra. A palavra para eles será repúdio. Eu não vou naquela igreja, que coisa maluca. A palavra, aquilo para eles vai soar mal. Eles não vão querer ouvir a palavra. Porque tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quando agora você vai entender como ninguém. Apocalipse 3, igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, e sei que não é quente nem frio, mas quem dera fosse quente mas porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E tu dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas na verdade não passa de um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Ouro, poder de Deus, por que comprar? Pagar um preço, oração, renúncia. Vestes brancas, para que santifique e tampe a nudez da tua vergonha, e colírio para que enxergue. Eis que estou à porta aí. Sabemos que esse que estou à porta e bato, ele está fazendo um prenúncio de quando essa igreja aparecesse, estaria às portas o Cordeiro. Mas também mostra uma revelação muito maior, muito mais grandiosa. O Senhor, ele tem que estar às portas da igreja ou tem que estar dentro da igreja? Quem botou ele para fora? Quando é que o Senhor foi colocado para fora de muitas igrejas? Quando deixaram de suportar a sã doutrina, quando deixaram de suportar a correção, a repreensão, quando deixaram de ser redarguido, instruído pela palavra. Quando ser instruído, ser redarguido, ser exortado pela palavra, ser direcionado por ela, tornou-se um fardo. Neste período, eles criaram comichão nos ouvidos, tamparam os ouvidos para a verdade, para a palavra. E eles, o povo, por não querer viver a palavra, por querer viver o evangelho de facilidade, amontoaram para si doutores, segundo a sua própria concupiscência. Criaram para si líderes que aprovavam a sua maneira de viver. Líderes que faziam da igreja aquilo que eles queriam. Criaram um sistema, criaram uma igreja, criaram as suas leis, e dentro da igreja criaram o seu mundo e o seu governo, colocando para fora o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas.
As pessoas preferem ficar com as campanhas, com as correntes, com o sal, com a rosa, com os programas, com os cantores vendidos a Satanás, com letras mundanas que não levam exaltação a Deus, mas exalta o homem. Mensagem de autoajuda, mensagens de prosperidade, a ficar com a mensagem da cruz, a se render ao Evangelho de Jesus Cristo. São homens que tampariam os ouvidos para a verdade. Mas ele está falando para mim, pregar em tempo e fora de tempo. Por que você tem que pregar em tempo e fora de tempo? Por quê? Porque são dias trabalhosos. Não suportarão a sã doutrina. Então você prega, abre a boca, acorde eles. Ele está mandando você pregar. Ele está mandando eu pregar. Agora você entendeu por que eu prego isso? Porque é uma ordem. Então não adianta você que é membro falar, pastor, tu não pode pregar isso. Não adianta a pessoa colocar na internet, você não pode pregar isso. Não adianta mandar comentários, porque eu estou obedecendo a Cristo, ainda que eu tenha que morrer por isso. Ele manda eu pregar contra esse sistema, eu vou pregar. Ele manda me levantar contra o reino das trevas implantado dentro das igrejas, eu vou pregar, porque eu sou obediente a Deus. E automaticamente, abrindo os olhos desse povo, eu estou pregando o evangelho de salvação. Dizendo para esse povo que Deus não precisa do dinheiro deles. Dizendo para esse povo não se tornar idólatra. 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo a sua própria consciência cauterizada. O que é apostatar da fé? Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a certeza a prova daquilo que não se vê. Eu era adúltero espiritual. Eu acreditava numa rosa, numa figa, num copo d'água, num patuá, num despacho. Eu acreditava em tudo isso. Alguém pregou para mim a fé de Hebreus 11. Eu passei a crer num Deus invisível, mas real. Um Deus eterno e imortal, invisível, mas real. Passei a ter a fé verdadeira. A fé que diz que bem-aventurado que não viu e creu. O diabo vai tomando conta da igreja, vai tomando conta porque vê que muitas pessoas têm se rendido ao evangelho. Então ele entra encobertamente, 2 Pedro 2. Houve entre o povo falso profeta, como que no meio de vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o seu que os resgatou. Eles vão entrando encobertamente, trazendo heresia de perdição. E vai transformando a fé invisível na fé palpável. Vai colocando um copo d'água para orar e você beber. Vai colocando a arca da aliança em cima do púlpito. Vai colocando o portal ungido para você passar. Vai colocando a arca ungida para você vir e tocar nela. Vai te dando cordão com 7 cartiçais. Vai te dando cordãozinho, te dando não, que tudo é comprado, com a pombazinha do Espírito Santo. Vai te dando adesivos de atos proféticos para você botar na geladeira. Vai te dando xerox da mão do pastor e vai tornando você um idólatra. E não só idólatra, mas hipócrita. Porque assim que nos convertemos, vemos um católico com a fita do Senhor do Bonfim, olha, tu vai para o inferno. E o crente hoje carrega fitinha no braço. Carrega aquelas pulseirinhas coloridas, cor de abóbora, verde, rosa fluorescente, né? Espírito, verdade. Está com os amuletos. Carrega um lencinho, setu, uma bênção. Profetizado em 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Mas você pega isso e você vai pregar. Para cada 100 pessoas que você pregar, uma vai se render à palavra. Mas mais vale uma vida do que o mundo todo. Mas isso se você pregar, porque se você não pregar, nenhuma vai se render à palavra. Então, amados irmãos, se as pessoas estão se acovardando em pregar isso, é porque não crê nessas escrituras que manda pregar. É porque não crê que essas heresias dentro das igrejas vão levar essas pessoas para o inferno. Não, Deus é amor, não importa que estão pregando a palavra de Deus. Você não crê nos textos que diz sobre falso profeta. Você vai na internet, na YouTube, bota lá pastor Elvis Guimarães, você vai ver lá falsos profetas 1, 2 e 3. Você vai ver uma infinidade de textos, como vocês identificar eles. E você vai ver que eles se enquadram em tudo isso. E muitos vão dizer, não, mas não é bem assim. O que importa é que eles estão pregando a palavra. Você não está crendo que isso aqui é verdade. Você não está crendo que essas pessoas estão a caminho do inferno. Se você conhece a verdade,
sabe que aquilo é uma mentira, sabe que aquilo é do demônio. Não é eu, é a palavra que está mandando você. Conjuro-te, olha que isso é sério, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ou seja, ele vai julgar você, que pregues a palavra. Pregue ela em tempo e fora de tempo. Redargas, redargui, recrimina, ensina, direciona-os, instrui eles. Porque virão tempos trabalhosos em que não suportarão a sã doutrina, criarão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores segundo a sua própria concupiscência. Nós, que não abrimos a boca para pregar, nós que estamos nos acovardando, não estamos crendo nesta palavra e nem nesta ordenança, que é uma ordem. Vá lá e prega. Esta ordem, o Senhor já tinha dado lá atrás, em Ezequiel 3, te coloco por atalaia, no meio de Israel. Vendo o ímpio, no caminho de impiedade, e não avisando o ímpio do seu caminho de impiedade, o ímpio morrerá, mas o sangue dele será cobrado de você. Mas você avisando o ímpio não te ouvindo, o ímpio morrerá, e o seu sangue não será cobrado de você. E vendo o justo, pessoa que está lá na igreja, está na falsa doutrina, vendo o justo se desviando do caminho da verdade, da justiça, e Deus colocando sobre ele uma pedra de tropeço. Tem um montão de crente que você conhece nessas igrejas aí, passando dificuldades terríveis, você pensa que é o diabo, é o próprio Deus. Deus colocando sobre eles uma pedra de tropeço. Eu estou passando por essa luta, irmão, porque é o diabo, está se levantando, não sei o quê. Não, meu irmão, é porque você está fora da palavra. É porque você está seguindo fábulas. Você está seguindo doutrina de demônios. Que isso, irmão? Senta aí, eu vou te mostrar. Tu crê na Bíblia, crê que ela é suficiente. Então eu vou abrir, eu conheço a tua igreja, eu conheço a doutrina dela. A tua igreja ensina isso, a palavra fala isso. A tua igreja ensina isso, a palavra fala isso. A tua igreja ensina isso, a palavra fala isso. Você está indo contra a palavra de Deus. Se liberta hoje e essa maldição vai cair na tua vida. Pregar em tempo e fora de recrimínio. Ensine-o, instrui. Está vendo, meu amado? Por isso você está sob maldição. Liderança maldita, povo maldito. Se liberta disso, vive a palavra de Deus. Que nada, não é bem assim, não concordo contigo. Você está livre. Vendo o justo se desviar do caminho de justiça, e Deus colocando sobre ele uma pedra de tropeço, e você não avisa, o justo morrerá, mas o sangue dele será cobrado de você. Mas se você pregou para o justo, ele não ouviu, o sangue dele não vai ser cobrado de você. Então a tua função é pregar. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta você ouvir a verdade, se regozijar na verdade, até viver a verdade, se você não anunciar a verdade. Quando você vai para Romanos 10, se não me falha a memória, versículo 14 em diante, fala assim: como crerão naquele em que não ouviram? Como ouvirão aquele em quem não foi anunciado? E como anunciarão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Quão formosos os pés dos que anunciam as boas? De maneira que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então você tem que pregar. Você já sentou no banco. Você já se libertou. A tua mente já foi esclarecida. Agora você tem que dar frutos. Porque a vara no Senhor que produz frutos, Ele poda para que dê mais frutos. Mas é que não produz fruto, Ele corta e lança fora. Nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de... Você pode ser uma árvore muito bonita. Você pode ser uma vida que teu casamento está restaurado. Você pode ser uma vida que teus filhos estão à bênção. Você pode ser uma vida financeiramente estruturado. Ou seja, você pode ser uma árvore muito bonita, muito frondosa, com muita sombra, de maneira que as pessoas até vão debaixo da sombra. Mas quem te plantou não te plantou para você dar sombra. Ele te plantou para você dar frutos. Ele não vai cobrar de você sombra, Ele vai cobrar de você frutos. Deus te trouxe aqui para libertar a tua vida, mas te trouxe aqui para que através da tua vida Ele viesse usar você para libertar mais vidas. Então se estamos nos enquadrando dentro da verdade, uma das verdades é que você tem que se tornar um anunciador deste evangelho verdadeiro. Você tem que ser um proclamador da verdade. Você tem que começar a dar frutos. E prepara, porque uma árvore que dá frutos, ela recebe pedrada e paulada. Você está andando na rua, tem uma mangueira com as mangas por lá de cá, tu não aguenta.
Tu não aguenta? Tu aguenta? Tá lá de fora. Então vão tacar pedra em você. Vão dar paulada em você. De repente taque fogo em você. Mas tudo isso para a glória de Cristo. Porque fizeram assim com o que vieram antes de vocês. Por que a igreja hoje não é perseguida? Por que o povo hoje não é perseguido? Porque a igreja de hoje, o povo de hoje, não prega a palavra de Deus. Não anuncia Jesus Cristo. As igrejas de hoje se renderam aos entretenimentos, ao modernismo dessa terra. E se desviaram da palavra de Deus. Não crendo que a palavra ela é suficiente. Mas tão certo como o ar que eu respiro, é o céu e o inferno. Tão certo como o ar que eu respiro, é a cobrança de Deus. É a cobrança de Deus. Começa a evangelizar. Começa a fazer visita. Você vai começar a compreender muitas das vezes que você liga lá para casa e não me encontra. Ainda fala besteira. Nem consegui falar com o pastor. Eu estou presente no culto quarta, sexta e domingo. Eu fico aqui até a hora que tiver que ficar. Eu não tenho um gabinete pastoral, porque eu entendo que o teu problema não pode esperar. Ah, pastor, fazer gabinete, senta aí, vamos resolver agora. Quando todo mundo já está em casa, dormindo, comendo, ou vendo televisão, eu estou aqui ainda. E quando eu saio daqui, eu viajo para Guapimirim, onde eu moro, para ainda fazer comida, tomar banho, atender as pessoas de telefone, recado, tudo, para depois eu dormir 3 horas da manhã. Estou na igreja segunda, estou na igreja terça, estou na igreja quarta, estou na igreja quinta, estou na igreja sexta, porque não é só essa igreja. Atendo de 30 a 60 telefonemas por dia, para a glória de Cristo. Então, comece a pregar. Comece a evangelizar. Comece, em vez de ir no shopping, vá ao hospital. Comece a pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Comece a anunciar, se você vai começar a ver um monte de pessoas que vai vir para tirar dúvida com você. Vai começar a vir um monte de pessoas, tu vai se programar toda, é minha esposa, é hoje. Negócio, puxa vida, tu vai aquela coisa toda, o telefone vai tocar. Poxa, eu estou indo para aí para a gente estudar a Bíblia. Amém, meu irmão? Glória a Deus, pode vir. Ah, nós vamos sair hoje, minha filha, vamos no shopping, então se arrumar, tal, sei que lá. Pô, pastor, irmão, estou com um problema, tu pregou para mim, me ajuda aí. Acabou o shopping, acabou tudo. Porque a vida é prioridade. Começa a pregar, irmão. Começa a anunciar. Tu vai começar a ver um pouquinho do meu lado. Mas também tu vai começar a ver a glória de Deus. Tu vai começar a ouvir o Espírito Santo de Deus falar contigo. Tu vai começar a ler a Escritura, Ele te dando. Porque se creres em mim, diz a palavra, como revela as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Meu Deus, como é que pode? Como é que esse homem pode pregar desse jeito? Como é que sai tanta coisa da boca dele? Porque eu creio nas Escrituras. E se eu creio nela, rios de águas vivas vai fluir do meu interior. Eu creio em cada ponto, em cada vírgula que está escrito aqui. A palavra diz que é o fim, que os sinais proféticos são esses, que nós somos a geração do arrebatamento e que vamos passar pela tribulação. Eu creio. Eu creio. Eu oro para uma pessoa com câncer, porque a Bíblia fala que Jesus cura. Já oramos por pessoas mortas que levantaram, porque a palavra fala que Ele ressuscita morto. Pregamos a palavra de Deus com ímpeto, com ousadia, porque sabemos que a palavra de Deus penetra a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e que ela é apta para discernir os pensamentos. Creio nessa palavra. E está na hora de você levantar da onde você está e começar a fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Porque de repente você já ouviu, você já está lendo, você já está orando, você já está praticando, mas você não está praticando o mais importante, que é o ID. Então você não está entendendo. Pastor, eu estou orando. Pastor, eu estou lendo a Bíblia. Pastor, eu estou vindo para a igreja. Pastor, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas as coisas não estão acontecendo. Vá dar frutos. Levanta e vá dar frutos. Vá dar frutos. Porque aqui, me perdoa, eu vou abrir de novo. Está na hora, mas eu tenho que abrir. Eu tenho que abrir. Aqui, o principal. O principal. Eu vou achar. Aqui. Timóteo 4. 2 Timóteo 4, versículo 5. Timóteo 4, 4. 2 Timóteo 4, 4. Rapidamente. Quem abriu, diga amém. Amém. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio. Em tudo, sofre as aflições. Faze a obra de um. Faze a obra de um. Não ouvi, todos juntos. Faze a obra de um evangelista. Com todo o fôlego agora o final. Cumpre o teu ministério. Qual é o teu ministério, igreja? Evangelizar.
Esse é um ministério que todos têm, sem exceção, o ministério de evangelista. E de pregar o evangelho. Está na hora de você dar frutos. Porque se o Senhor está às portas, vem buscar a igreja, Ele vai cobrar de você frutos. Essa foi a palavra que o Senhor me revelou e mandou trazer, que eu anunciei sexta-feira. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio de vocês. Quer viver esse evangelho? Você está no lugar certo. Não quer viver? Você fica à vontade. Mas no dia do juízo, você vai se lembrar dessa mensagem. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.